Olá, antenados e antenadas, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao canal Antena Dev. Você sabe o que é UX? Se você é profissional de TI e não sabe o que é UX, não se desespere. Até bem pouco tempo atrás eu também não sabia o que era UX. Mas hoje nós estamos aqui com uma tropa de elite para desvendar todos os mistérios dessa área chamada UX. Eu sou o professor José Maria Monteiro, o seu host no canal Antena Dev. E para conversar sobre UX, nós estamos aqui com a nossa tropa de elite e hoje estamos aqui com a Samira Ribeiro. A Samira é a doutoranda em informática aplicada na Universidade de Fortaleza, tem mestrado também na área de informática aplicada na Universidade de Fortaleza, é graduada em ciência da computação na Universidade de Fortaleza, trabalha com UX, com interface humano-computador, faz pesquisa nessa área e também trabalha no Instituto Atlântico. E estamos aqui também com o Berg, o Rosenberg, que também tem mestrado em informática aplicada na Universidade de Fortaleza, trabalha na TopTal e também tem larga experiência na área de UX. Bom dia, Berg. Bom dia, Zé Maria. Tudo bom? Bom dia, Samira. Bom dia. E aí, galera? A primeira vez que eu ouvi esse termo UX, eu estava assistindo um podcast do pessoal da Alura e passei uns 10 minutos ouvindo a entrevista com uma profissional de UX e ela falava UX, 10 minutos e eu me achando assim um analfabeto, né, porque não sabia o que ela estava falando, sabia que vagamente que ela falava de alguma coisa relacionada à interface. Até ela falar o termo experiência do usuário. Aí UX, experiência do usuário, deve ser User Experience. Mas eu não sabia do que ela estava falando. E aí eu me senti totalmente out, totalmente fora da tecnologia. Meu Deus, estou precisando me reciclar, né? E aí foi um dos motivos que eu criei o canal. Eu não sabia o que era o UX. Estou precisando me reciclar. Vamos conversar sobre essas tecnologias recentes, esses termos recentes que estão surgindo. Então, Samira, começando por você, ladies first, o que é UX? Então, UX, né, como o senhor mesmo falou, User Experience, né? Significa a experiência do usuário, né? Foi um termo criado pelo Donald Norman, né? Que ele trabalhou na Apple, né? Nos anos 90, junto com o Nielsen, né? Que também é bem conhecido nessa linha aí de HC. E ele criou esse termo, né? Porque ele começou a observar que os produtos que estavam sendo desenvolvidos na Apple precisavam não só serem funcionarem da forma correta, mas proporcionarem uma boa experiência para quem fosse usar. E aí ele criou foi a primeira pessoa a trabalhar com isso, né? Porque ele criou esse termo. Na verdade, é um termo que foi criado, mas sempre existiu, né? Sempre vai existir a experiência do usuário, sendo ela positiva ou negativa, né? E ela não está só vinculada ao contexto digital. Ela pode ser aplicada ao nosso dia a dia, por exemplo, um funcionamento do transporte público pode ser aplicado a UX, né? Então, é importante ressaltar também que a UX ela não é aplicada somente ao uso de um objeto ou de um serviço. Ela já começa mesmo antes de você usar aquele objeto ou serviço. Quando você tem a expectativa de utilizar aquele objeto ou serviço, quando você pensa em utilizar, você já está criando uma experiência, você cria a expectativa de uso. E durante o uso, você também desenvolve uma experiência de uso, e após esse uso, você vai ter a experiência de impressões, né? O que você captou daquele uso, né? Que foram boas impressões ou mais impressões, né? Então, ela não é aplicada somente ao uso daquele objeto ou serviço. Ela acontece antes e depois também. Muita gente, inclusive eu, há um tempo atrás, achava que UX era só mais uma buzzword para interface. Quando eu comecei a desenvolver software em equipe, em times, sempre tinha lá o cara da interface, o designer, que era o cara responsável por deixar o programa todo bonitinho, que é fundamental, né? Uma vez eu vendi um sistema para um cliente e cumpria todos os requisitos, né? E aí a gente achou que ia abafar e quando foi entregar para ele
tava triste, né? E eu, ok, qual o problema? Ele não faz tudo que você pediu? Aí ele, mas tá faltando aquele gostinho de use-me, né? Aí a gente, beleza, entendi. Aí a gente voltou pro design, refez todo o design, apresentou pro cara aí. Agora tá fantástico, tá maravilhoso. Não mudou nada de funcionalidade, só interface. E aí, mas UX é só interface, é uma buzzword, um novo termo para interface, ou são coisas diferentes? Berg. Bom, em complemento à excelente introdução ao termo que a Samira fez, experiência do usuário, X, UX, ela se refere basicamente a mais de uma coisa, né? Você pode fazer menção a ela. Vou dar um exemplo. Primeiro, como um acontecimento, sempre que uma pessoa está utilizando um produto ou serviço que foi projetado para o uso, o que está acontecendo ali é uma experiência de uso, né, daquele produto ou serviço. Daí o termo experiência do usuário. É um acontecimento. Então, a interação entre a pessoa e o produto ou serviço. Então, isso tem vários atributos que você pode associar, tanto do produto quanto da pessoa também. E aí onde entram emoções, é onde entram atitude do usuário, é onde entra vários aspectos que estão fora do controle de quem está produzindo aquele produto. E aí é onde vou entrar daqui a pouquinho na questão da interface, né? Então, essa é uma primeira versão, é uma primeira visão do que seria a experiência do usuário, aquele acontecimento que a Samira bem colocou, que tem o que vem antes, o durante, o depois. A outra coisa é a área, né? O X também é uma área, né? É uma disciplina, né? Então, você tem aí a área de experiência do usuário, que é uma área que, às vezes, a pessoa confunde com o que é a experiência do usuário, né? Então, você tem toda uma interseção com outras áreas, psicologia, design, a própria computação e várias outras disciplinas. Quando você entra em outros conceitos, vamos falar agora de interface que você falou, né? O produto, a pessoa interage com o produto através de uma interface. Então, essa interface, ela possui atributos. Ela pode ser bonita, né? Ela pode ser fácil de usar, ela pode ser segura, ela pode ser eficiente, né? Não só no caso aí, já estou entrando em atributos do produto. Tudo isso vai impactar naquela experiência de uso da pessoa. Então, a gente tem essa diferença onde experiência do usuário é o acontecimento. É tudo aquilo que está acontecendo, envolve emoções, envolve vários aspectos que estão fora do controle do projetista, do design, do programador, e de quem quer que esteja participando do desenvolvimento do produto. A interface é só um aspecto. Na verdade, a interface é apenas um aspecto, né? Então, a gente vai já explorar um pouco mais isso aí, mas vocês vão ver que, pelo fato da interface estar fazer o cara a cara com o usuário, né? Ela acaba assumindo a linha de frente de toda a experiência do usuário. Mas a gente tem vários exemplos aí onde você pode ter uma ótima experiência do usuário, mesmo com a interface, digamos assim, um pouco deficitária, e o contrário, né? Então, depende muito dos outros atributos do produto, que a gente pode explorando daqui a pouco através de exemplos. Então, a interface está contida na UX, né? Mas a UX é mais do que a interface, né? Exato. Engloba outros aspectos. Tem lembrando agora, você estava falando, eu estava lembrando do Jobs, que ele tinha aquela neurose com o produto, e ele considerava essa experiência desde a hora que o cliente recebia o produto em casa e abrir o pacote, como é que as peças estavam embaladas, né? Tudo isso faz parte da UX. Então. Com certeza, exatamente. Aí, no caso, ele já está interagindo não só com o produto, ele está interagindo com a marca, né? Ele está interagindo com, nesse caso, um conceito. É interessante porque a experiência do usuário, como a Samira bem colocou, ela começa antes, né? Por exemplo, você vai para um show. Vou dar um exemplo aqui, pessoal meu. A gente, aqui em Fortaleza, teve alguns anos atrás o show do Paul McCartney. A experiência daquele show começou meses antes, porque a minha família, a gente sempre gostou de Beatles, né? Assim, minhas filhas também. Eu desde cedo colocava, só que a discografia do Paul McCartney, da carreira solo, era um pouco desconhecida. O que foi que a gente fez? Foi que eu reuni essa discografia, né? Fiz os playlists, e no carro a gente ficava escutando. Isso um mês antes do show, um mês e meio antes. De forma que a experiência do show começou no carro. Quando a gente foi para o estádio onde estava vendo o show, ali foi o ápice daquela experiência. Após o show, a gente ficou trocando foto, comentando, vendo os vídeos, né, de gente se emocionando.
aquilo tudo marcou uma experiência grande com o conceito Paul McCartney, digamos assim, vamos trabalhar essa ideia, onde tiveram ao longo dessa experiência vários artefatos, né? As músicas dele, a gente teve o fato de escutar música no carro, a maneira de entrar no estádio, o som do estádio. Então, todos esses elementos fizeram parte de uma coisa maior, de uma experiência maior. Então, no caso aí da Apple, Steve Jobs, ele manjou isso muito cedo, né, antes do que outras pessoas, na área de tecnologia, e tratou de ajustar esses parâmetros, né, dos vários elementos que compunham a experiência do usuário com o produto Apple, né, e com a Apple em si. E daí ele criou toda uma legião de pessoas que são realmente, que gostam do produto, do serviço, de tudo ao redor da marca. Samira, e quem é o profissional responsável pela UX? É o designer? Nem sempre o design é a primeira pessoa que a gente vai pensar, né, quando fala em UX, né, mas nem sempre somente o design vai trabalhar nisso, né. Existe um termo que está bem comentado ultimamente, que é design centrado no usuário, onde não somente o design vai trabalhar nisso, mas um desenvolvedor, por exemplo, vai participar desse projeto, né, onde o desenvolvedor vai para campo, conversar com o cliente ou usuário, né, captar as dores, né, as necessidades dele, para entender o que ele realmente precisa e levar isso para o dia a dia dele, na hora que ele for fazer o código. E não só isso, a questão da prototipagem, né, quando vai fazer um protótipo, o design valida esse protótipo com o time, né, com os clientes, com o usuário, para saber se aquela ideia de solução dele atende aquela necessidade do cliente, né. Então, são várias formas de envolver, né, o time, né, pensando nessa linha mais de software, envolver todo o time na experiência do usuário, deixar eles cientes qual a importância disso, primeiramente, né, e envolver eles nessas atividades, né, de entender melhor o que o usuário precisa para poder propor uma solução mais próxima do que ele realmente quer, né. Então, em geral, essa área de UX vai ser uma área multidisciplinar, com designer, programador, psicólogo, gente do marketing, é isso, Berg? Exatamente. Eu diria que hoje poucas áreas são ligadas à tecnologia são tão multidisciplinares quanto o UX, né? Então, você tem o designer como, obviamente, um fator muito importante, um papel muito importante, mas pense assim, quando você usa um produto, esse produto é lento, ou um website, um aplicativo, ou qualquer outro produto digital, inclusive produto não digital, a gente vai já talvez discutir um pouco mais isso, mas tem uma lentidão, você acessa o servidor, vai fazer uma conexão, transferência bancária, é lento. Isso é uma coisa que não necessariamente foi produto do trabalho do design. Às vezes é um servidor que está mal configurado, muitos acessos, isso simplesmente destrói a experiência do usuário. Então, eu diria assim, o DevOps também ajuda na experiência do usuário, né, na hora que você tem um produto que é bem ofertado às pessoas que querem utilizá-lo. Então, naqueles vários atributos que a gente viu, segurança, se o produto é seguro de usar, eficiência, eficácia, se ele é fácil de usar, se ele é belo, imagine um conjunto de profissionais de várias áreas atuando nesses diversos atributos que o produto ou serviço deve ter. Então, quando você está usando o Windows e aparece aquela tela azul, né, de erro, de falha, isso é UX. Sim, está destruindo a experiência do usuário, né? Ali pode ter sido uma falha de código, né? Então, a pessoa, o desenvolvedor, o programador, assim, tem tanta responsabilidade, no caso, a experiência do usuário, quanto o designer. E Samira, por que esse termo ganhou tanta notoriedade nos últimos anos, né? Por exemplo, quando eu fiz computação, a gente não falava em UX, mas ultimamente se fala demais, se fala bastante. Por que esse termo ficou tão famoso? Eu associo muito isso à questão do mercado, né? Está cada vez mais competitivo. Então, as empresas elas estão bem atentas a essa questão da UX, né? E trazendo isso para a realidade delas, investindo nisso, né? Para ser um diferencial, né? Propor soluções diferentes, né? E agradarem principalmente o público, né? Que é o principal. Se você deixa o seu usuário feliz em usar
aquele produto que você fez, ele vai fazer aquela propaganda boca a boca, né? Vai falar para o colega que gostou e aquilo ali vai crescendo. Então, é muito bom para a empresa ela investir na UX, porque ela vai criar uma cultura da questão da experiência da Apple, né? Como a gente comentou aqui. A pessoa já sabe que aquele produto é um produto que foi pensado, mas vai proporcionar uma boa experiência, então você já cria uma experiência antes mesmo de abrir a caixa, né? Já cria aquela expectativa. Acho que é um diferencial hoje em dia, por isso se fala tanto. E Berg, você que trabalha com isso diariamente, né? Quais são as principais armas da turma que trabalha com UX? Olha, UX é uma área, enquanto disciplina, ela é uma área grande, né? Porque como ela tem conexões com diversas outras disciplinas, ela acaba importando essas armas, digamos assim, dessas outras disciplinas também. E você meio que tem que escolher, inclusive, dentro dessa área de UX, o que é que você vai fazer, né? A gente tem uma brincadeira que é o profissional unicórnio, que a gente chama, que é profissional mitológico, raro, que consegue fazer ponta a ponta. Vou pegar rapidamente o processo que a gente que seria aplicável assim, em termos gerais a UX, né? Você primeiro tem que conhecer quem é o seu usuário, né? E identificar as suas necessidades, suas dores, né? O que é que ele precisa, vários atributos, várias restrições que essa pessoa pode ter, né? E começar a jogar isso em soluções, né? Você tem que entender bem o problema, começar a gerar soluções e daí por diante desenvolver o produto ou serviço. Só aí nesse processo que pode, assim, se arrasta realmente é uma coisa bem grande. Você tem gente mais orientada à pesquisa, né? Você tem gente que está ali mais na fase de pesquisa para entender o usuário e a campo, e aí você importa ferramentas da área de antropologia, da área de psicologia, esse tipo de coisa. Por exemplo, entrevistas, observação, você observar pessoas utilizando um produto sem ela estar percebendo que está sendo observada, claro, mantendo todos os parâmetros éticos. Tem você fazer questionários, você pode ir para um ambiente para ver como as pessoas atualmente resolvem aquele problema, né? Você pode, por exemplo, eu estou querendo desenvolver uma solução para caixa de supermercado, né? Uma solução tecnológica para deixar o caixa mais que deixem as pessoas que trabalham lá mais produtivas e o cliente mais satisfeito. Eu posso ir lá para o supermercado, simplesmente sentar e ver como é que o dia a dia se desenrola ali dentro, né? Então, isso é uma técnica. Andando um pouco mais para a parte de design mesmo, para a parte de criação da solução, aí você já tem as pessoas que já vêm mais da área de design, e aí é onde entra vários tipos, né? Várias sequências, vários segmentos, né? Design interação, design gráfico, né? Então, você já começa a fazer os protótipos, vão desde rabiscos no papel até, que a gente chama de mockups, né? Protótipos de mais alta fidelidade no computador. A partir daí, você tem aquela pessoa também especializada no visual, no look and feel, que a gente chama em inglês, ou no visual design, que é onde entra o aspecto estético. Você pode muito bem ter uma pessoa preocupada em desenvolver a solução e a pessoa preocupada em deixar aquilo, digamos, esteticamente agradável, né? E aí você tem um pouco mais adiante o front-end, né, que o pessoal chama, que aí é uma espécie de híbrido entre desenvolvedor e design. Então, às vezes, é aquela pessoa que está ali no meio. Então, todos esses papéis possuem um conjunto de técnicas e ferramentas aplicáveis, que é muito grande. A última vez que eu estava lendo um artigo, a gente conseguiu identificar ali 150 técnicas, 153, uma coisa assim. Então, assim, e todo dia você se depara com coisa nova, você pode criar a sua técnica. Então, eu diria que você tem que escolher mais ou menos onde é que você quer atuar dentro dessa disciplina UX, né, com essa visão, e daí por diante você vai escolher as suas ferramentas, né. Mas é bem vasto, como eu falei aqui, foi assim, uma visão geral, você pode ver que tem várias ferramentas. Dentro desse contexto, eu queria perguntar para a Samira, como a gente consegue captar ou avaliar como está sendo a experiência do usuário? Se ele está gostando do uso do produto, está feliz, se ele não está? O Berg citou alguns exemplos aí, né? São várias formas, né? Como o Berg bem falou, a questão da observação, né? Observar o objeto ou serviço sendo utilizado, né?
entrar lá no ambiente do usuário, no contexto dele, ver como é que ele está usando um objeto ou usando um serviço, tentar ver se ele tem alguma dificuldade, né, se ele faz aquela operação de uma forma fácil. Entrevistas também, você pode conversar com o usuário de uma forma não muito invasiva, tentando sondar o que ele acha daquele serviço ou objeto, né, tentar captar, né, as dores, necessidades dele, né, para aplicar futuras melhorias naquele serviço ou objeto. Também tem formulários, né, você pode mandar formulários de pesquisa, tem até um formulário que está sendo bastante utilizado hoje para medir a satisfação do cliente, que é o NPS, e aí você pode saber se aquela pessoa que usou o serviço recomenda aquele serviço para outra pessoa, se a avaliação da experiência dele daquele serviço, em relação àquele serviço foi boa ou ruim, né, e como ele ficou satisfeito em utilizar aquele objeto ou serviço. Então, são N formas de avaliar, né, e aí cabe a pessoa que está aplicando essa avaliação ver qual é a melhor que vai se adequar àquela situação. Agora, tentando olhar o outro lado, o lado do empresário, do dono da empresa que tem uma área de UX, né? Como é que eu sei se os meus funcionários estão dando conta? Né? Como é que eu avalio um profissional? Porque o programador, eu sei lá quantas linhas de código ele fez, quantos issues ele resolveu, eu sei se deu bug, se não deu bug, quantos bugs ele tem aberto, se o bug é crítico, se não é. Mas no caso de uma área mais aberta, assim como a UX, como é que eu sei que aquele profissional é um bom profissional ou não? Se aquele grupo está dando certo ou não? Se eu tenho que demitir e contratar outro? Como é que o cara avalia a equipe? Né? Bom, essa pergunta é bem interessante porque ela passa, assim, naquela ideia que a gente discutiu sobre o UX ser responsabilidade do time todo, né? Você pode atribuir isso aí, as responsabilidades, as obrigações e os resultados, fica até um pouco difícil de você mensurar, né? Eu vou tirar aqui, eu vou isolar toda a parte, digamos, do profissional enquanto pessoa dentro da empresa, né? Assim, se ele é uma pessoa participativa, se é uma pessoa boa de trabalhar, e tentar me concentrar um pouco na parte técnica, né? Bom, o profissional de UX, de UX, ele precisa, eu diria que sim, um atributo bom de um profissional é ser colaborativo, né? Ele não pode, em hipótese alguma, se achar o provedor de soluções. Aquela pessoa que vai chegar lá, vai dizer como é que é, e os outros têm que seguir aquelas ideias que ele deu. Por exemplo, a ideia do gêniozinho, né, que é muito comum em áreas como... Aí eu peço perdão um pouco o pessoal de design e publicidade, mas é comum, às vezes, você ter aquela ideia do criativo, né? Primeiro que não tem muito a ver com o fato de ser criativo ou não. Tem a ver com o fato de você seguir um método, diria até um método científico. Funciona ou não funciona? Essa solução funciona mais que a outra solução? Então, isso, a aplicação desse método, digamos, é um trabalho de equipe. Então, o profissional de UX, o primeiro atributo pelo qual ele deve ser avaliado é o fato dele, se ele colabora bem com outras áreas que também são responsáveis pela experiência de uso final. Ele tem que colaborar bem com o desenvolvedor, né? Porque o desenvolvedor ele tem um poder muito grande no produto que é lançado no mercado. O desenvolvedor é meio que quase que a última pessoa que toca no produto, digamos assim, né? Ele tem que ter um trânsito bom com a área de negócio da empresa, ele tem que saber captar, interagir com outros stakeholders, captar informações, interagir com os stakeholders, né? Então, ele tem que saber coletar aquelas necessidades do usuário, né? Trazer para dentro do time em forma de conhecimento e, através dessa informação, convencer os seus pares do que deve ser feito e o que não deve ser feito, né? Então, na verdade, o que não deve ser feito é a maior parte do trabalho dele, no sentido de que as ideias estão surgindo todo o tempo, os desenvolvedores têm ideias, eu vou para um aplicativo, eu tive a ideia de fazer isso, o que é que você acha? Aí a pessoa vai dizer, não, vamos ver, legal, vamos testar, ver se funciona mesmo, né? Ou então chega o dono da empresa, chega um gerente e fala, olha, faça isso, vai ser legal, vamos testar, ver se funciona, vamos ver se está conectado com alguma necessidade. Então, ele tem que ser muito colaborativo, né? Outra coisa, tem que ser muito humilde. Humilde não só no sentido pessoal, como todo mundo deve ser. Tem que ser humilde no sentido de que, uma vez que eu não sei todas as soluções, porque eu não sei como as pessoas vão reagir àquele produto ainda, eu tenho que ser humilde no sentido de que reconhecer a minha ignorância, de que eu não sei se essa solução funciona e eu tenho que testar. E se alguém chegar com uma ideia, eu tenho que pegar essa ideia, no mínimo, tentar entender e encaixar na solução atual. Então, assim, ele tem que estar todo momento reconhecendo que
não sabe o que está sendo feito até a hora de ser testado. Então, é onde entra o teste de usabilidade, que a Samira colocou, né? É muito importante você estar toda hora testando o que você está fazendo. Da mesma forma que um programador, ele só sabe se funcionou se ele rodar o programa, o profissional de UX, meio que responsável por essa área, ele só sabe se aquela solução está atendendo às necessidades, uma vez que ele coloca na mão do público, né? Seja em fase inicial de teste, seja um pouco mais adiante. E a terceira coisa, o terceiro atributo pelo qual eu diria que ele pode ser avaliado é o quão flexível ele é em termos de diante de novas realidades, né? Diante de uma negativa do usuário em usar aquele produto daquele jeito, ou de uma nova restrição da empresa, uma nova necessidade de negócio da empresa, ele sabe adequar aquilo ao produto. Então, esses são os atributos mínimos que eu diria que a pessoa tem que ser avaliada. Acho que a época do gêniozinho já passou, não tem muito espaço para isso, não. Então, vocês devem usar teste AB pra caramba, né? Sim, teste AB seria uma das técnicas, né? Tem várias outras. Para saber se você tem opções diferentes, testa com uma opção com um grupo de usuários, testa uma opção com outro grupo de usuários. E aí é comum também até as equipes ficarem torcendo, né? Uns torcendo para que os usuários gostem mais de uma solução, outra equipe torcendo para que os usuários gostem mais de uma outra opção, mas quem define é o usuário, né? Exato. É melhor resultado, aquele que tiver mais clique, então é a solução que vai ser usada, por exemplo, nos produtos digitais, né? Exato. É bem comum, né? Você, inclusive, tem exemplos onde você... A melhor forma de tirar a dúvida é essa, levando para teste real e mostrando para o time. É perigoso também, porque, em geral, o pessoal que trabalha com design é um tanto quanto artista, né? E o artista tem aquela coisa de que ele não está fazendo um artefato, ele está fazendo uma obra de arte. E aí corre o risco de, se o usuário não gostou, é porque ele não entendeu a minha arte, né? Isso deve ser um dilema para os caras que são um pouco mais artistas, né? Que tem aquele sentimento de artista. É complicado um cara com esse sentimento de artista trabalhar com UX, né? Demais. Eu diria o seguinte, esse dilema, na verdade, ele vem bem antes de UX, né? Assim, a própria... porque design e arte, eles compartilham muitas ferramentas, mas eles têm uma diferença fundamental. Design, você está fazendo uma coisa para que alguém use. Estou projetando, né? A arte, eu estou expressando uma sensação, um sentimento. Eu, artista. Então, o artista, ele meio que deve satisfação a si próprio. Eu estou expressando o sentimento e as pessoas reconhecem a minha genialidade, ou não, né? Ao expressar aquela sensação, aquele sentimento, né? Já o designer, ele tem que meio que se abstrair do seu eu enquanto preferência, e ele tem que ser profissional no sentido de que eu estou fazendo uma coisa para outras pessoas utilizarem. Por isso que ele tem que ser colaborativo, humilde e flexível. Né? Então, essa é a diferença crucial, né? Então, quando você está sendo artista, eu diria que o artista ele não vem só ligado a questões visuais, você tem o artista... Eu conheci artista desenvolvedor já. Eu tenho casos aqui. Eu tenho casos aqui. Eu tenho uma equipe que já coordenei vários projetos e eu tive vários exemplos de equipe onde o pessoal de teste não podia reclamar do código do cara, dizer que tinha bug ou que estava ruim, porque o cara se imaginava um gênio e levava para o lado pessoal, ficava chateado. Então, não é só coisa de designer, não. O programador também tem alguns que se acham gênios artistas, né? Sim. Ele não está fazendo uma classe, ele está fazendo um objeto de arte, né? Exato. Até a indentação, né? Uma coisa assim, ele tem, olha. Mas aí, eu queria perguntar para a Samira, que trabalha bastante na área de pesquisa, agora é uma pergunta difícil, né? A gente já sabe que é possível avaliar a experiência do usuário, mas é possível projetar a experiência do usuário? Sim, inclusive a questão do design centrado no usuário, né? A gente fala muito disso, né? Tem esse livro aqui. Ele é muito bom, ele foi feito com foco para desenvolvedor, né? Então, assim, ele dá dicas de como você projetar, né? No caso, é desenvolvimento, né? Um software, né? Focando na questão da usabilidade, da experiência do usuário, nessa questão de design. Então, é super possível, sim, você
projetar, você faz essa questão da investigação, né, inicial, envolvendo o time, levando ele para conversar com o cliente, né, saber o que ele realmente quer, e aí desenvolver tudo orientado à necessidade do cliente, né. E sempre está no decorrer do desenvolvimento validando, não só na parte de projeto, né, que você está planejando ainda, mas durante o desenvolvimento está validando com o cliente, né, com o usuário, para saber se é aquilo que ele espera. É super possível, sim. E Berg, como é que é o dia típico de um profissional da área de UX? Você acorda de manhã e aí, né? Faz o quê? Bom, vai depender muito, como falei naquele fluxozinho, de qual papel você desempenha dentro da área de UX, né? Se você está mais ligado à pesquisa, se você está mais ligado, eu diria assim, à pesquisa no sentido de descobrir o problema, ou se você está mais ligado a desenvolver a solução, né? A projetar a solução, que vai ali depois viabilizar a experiência do usuário. O que eu diria é o seguinte, se você estiver mais ligado à parte de pesquisa, digamos assim, você vai estar sempre procurando entender mais sobre as pessoas, né? É uma área bem de humanos mesmo. Então, você vai, no caso de um projeto típico, né, de pesquisa, você vai entrevistar pessoas, né? Você pode também estar fazendo teste de usabilidade com protótipos de baixa fidelidade, que são aqueles protótipos feitos em papel, ou então apenas as caixinhas, as bolinhas, né? Alguma coisa que não tem um visual final. Você pode também estar utilizando pesquisas como Desk Research, né? Que basicamente significa um conjunto de pesquisas que você faz em cima de dados secundários, ou seja, dados que outra pessoa já coletou e publicou, outra pessoa, empresa, né? Então, seu trabalho, basicamente, nesse sentido, é coletar informação para tentar mostrar para o time, olha, essas são as pessoas para as quais a gente quer desenvolver um produto, e isso é o que se sabe sobre elas e seus problemas, né? Tá mostrando, trazendo esse conhecimento para o time. Se você é uma pessoa mais ligada à parte da solução, né, aí dependendo, você pode ser a pessoa que está trabalhando com os wireframes, você vai estar assim com os esboços, você vai estar usando muito ferramentas como o Axure, você vai estar utilizando ferramentas, até como o próprio PowerPoint, a caneta também, então eu sou um pouco agnóstico em relação à ferramenta, né, eu utilizo muitas ferramentas diferentes, vai muito de acordo com o cliente também, né, porque quando você colabora com o cliente, às vezes, você tem que se adequar às ferramentas que ele tem. Então, eu trabalhei muito tempo utilizando PowerPoint para fazer protótipos, porque era o que o cliente do outro lado gostava de receber, e ele também gostava de interagir um pouco, né? Então, eu me adaptei a isso aí. Se você for uma pessoa mais ligada ao visual, aí você vai utilizar ferramentas, ou então, assim, com a prototipação final, né? Você vai utilizar ferramentas como o Sketch, né? Como o Adobe XD, que é uma ferramenta relativamente nova, não tão nova assim, porque já tem mais de 2 anos, o Adobe XD, que saiu da fase beta recentemente. Você tem ferramentas como, agora muito nova, o eVision Studio, que é uma ferramenta que promete fazer uma conexão em toda a parte de, não só prototipação, mas também como interação, né? Não só a telinha, mas também como a maneira como esses elementos interagem ao utilizar, ele é muito bom nisso. E você tem, claro, o clássico Photoshop e outros, né? Então vai depender muito, a gente chama de pipeline, né? O seu pipeline, enquanto profissional dentro do X, vai depender muito de qual área você está pendendo. Se você está pendendo mais para o lado da pesquisa de usuário, ou se você está pendendo mais para o lado do desenvolvimento da solução, né? Da criação do artefato visual, interativo, etc. E, Samira, você que foi formada em ciência da computação, que foi minha aluna, conta um pouquinho pra gente como é que você foi parar na área de UX. A minha carreira sempre foi voltada muito para a área de teste, requisitos, né, e qualidade, né, processo. Então, meu primeiro estágio, né, que foi na Unifor, no NAT, eu trabalhei com requisitos, e aí, na época, a Denise, minha coordenadora, pediu que eu fizesse checklist de usabilidade. Eu fiquei assim, como é que eu vou fazer isso? Eu nunca trabalhei com isso. Então, eu comecei a pesquisar, procurei isso na época,
faz um tempinho. E aí criei um checklist de usabilidade e gostei daquilo, foi na minha cabeça, né? Então, eu sempre gostei, na época que eu testava, né? Me preocupava muito com essa questão da usabilidade também, e sempre tive aquilo em mente, né? Então, foi algo é uma área que sempre me chamou a atenção, até porque eu gosto também dessa questão de arte, né? Isso tem muito a ver com design. E quando eu agora ingressei no doutorado, né? Eu trabalhei 6 anos no Atlântico com qualidade na área de processos de software. E aí apareceu a oportunidade de eu estar trabalhando com pesquisa de UX, no caso, aplicar minha pesquisa de doutorado, que é a UX aplicada a IoT, né, em um projeto de IoT que existe hoje lá no Atlântico. E aí veio na hora, assim, veio bem a calhar, porque eu pensei assim, é a minha oportunidade de entrar nessa área, né, que eu tanto admiro. E aí eu ingressei esse ano, né, estou estudando UX para IoT, e o projeto que eu estou atuando é meio que o estudo de caso da minha pesquisa. Eu posso aplicar testes e validar algumas coisas com as pessoas que estão trabalhando nele, e está sendo excelente, né? E eu estou até gostando porque é bem desafiante, porque a questão do IoT, a gente está estranho quando fala UX IoT, né? Porque a IoT ela não deve ter um humano, né? E a questão que eu estou pesquisando não é a interação com, por exemplo, um sensor especificamente, né? O sensor ele capta algum movimento, alguma situação lá do ambiente e manda aquela informação para um ator realizar uma ação com base naquilo. Então, essa ação que esse atuador vai fazer, que pode proporcionar uma experiência ruim ou boa para o usuário. E aí é justamente onde está a minha pesquisa. Então, é bem desafiadora, porque entra várias questões da IoT, né, que é a questão tem que existir a conexão sem fio, né, se o serviço falhar, vai acontecer de proporcionar uma desincronizar, né, as informações, e aí o usuário recebeu a informação atualizada, né, questão do áudio e voz, né, questão cultural, às vezes, quando a gente está falando com a Siri, ela não entende o que a gente está falando, né, porque a gente fala de uma forma errada. Interfaces gestuais, tangíveis, táteis, interusabilidade, que é um termo que surgiu com a questão da IoT, né, que hoje a gente se preocupa com a usabilidade de um celular, mas no IoT a usabilidade tem que funcionar em vários dispositivos que funcionam ao mesmo tempo. Então, nesse caso, é a interusabilidade. É um outro conceito que veio agora com a questão da IoT, né, consistência. Então, são várias questões que devem ser analisadas nesse âmbito da IoT, que podem interferir diretamente nessa questão da experiência do usuário. E aí eu estou adorando, tá? A área que eu estou gostando muito de pesquisar, e é isso. Essa é uma área interessante, né? Eu estava pensando aqui, como é que seria UX para um sistema de IoT? Aí eu lembrei dos bots também, deve ser muito parecido com os bots. Por exemplo, é muito chato o cara receber, bom dia, né? O céu hoje está azul, né? Esqueceu o seu casaco? Vai chover. Isso é bom por um lado, mas às vezes enche o saco também, né? E aí pode ser que um sensor também, um sistema desse, vai entrar em casa, ligou o ar-condicionado. Pô, mas quem disse que eu quero ligar o ar-condicionado? É interessante, vai dar realmente uma área de pesquisa super legal, né? Não fazer com que essas coisas encham o saco do usuário, né? Não fazer com que a casa inteligente, ou a cidade inteligente, ou a Siri, o seu personal inteligente, enche o seu saco, né? A Siri, por exemplo, não enche o meu saco, porque ela só responde quando eu pergunto, por exemplo, né? E a Siri já está bem evoluída, né? Eu até fui fazer um elogio para ela essa semana, né? Eu perguntei qual era a música e ela acertou lá qual era a música que estava tocando. E aí eu disse, Siri, mas você tá invocada mesmo. Aí ela, se você diz, né? Então, ela até com piadinha tá a Siri, né? Mas, Berg, como é que você foi parar na área de UX? Bom, alguns anos atrás, eu trabalhava na época do web designer, né? Então, eu era web designer naquela época. E, de repente, aqui em Fortaleza estava tendo uma conferência de interação humano-computador. Estou falando assim, formalmente, né? Como foi. E aí eu fui para essa conferência, curiosidade, né? Inclusive, é onde eu conheci a
aqui viria a ser a minha orientadora, a professora Elizabeth e tudo mais, e eu achei interessante a maneira como eles... Pois é, também. E assim, achei interessante a maneira como eles abordavam, né, todo o processo de entender o usuário, entender as questões. Eu vi várias apresentações lá, e ali me despertou um pouco o interesse de saber um pouco mais, né. Naquela época eu já estava aqui e acolá escutando esse termo experiência, né. Tinha até um termo de um livro que foi lançado em 99, que era Experience Economy. Então, era um termo bem interessante porque ele dava as bases econômicas da experiência, né? Ele colocava justamente essa evolução da comoditização de produtos, porque a tecnologia está mais acessível. Então, se a tecnologia está mais acessível, você tem mais competidores, você tem mais produtos fazendo aquela mesma coisa, como é que eles vão se diferenciar? Assim como a Samira colocou, né? Então, eles têm que promover algo mais. Então, a experiência... A boa experiência de uso acabava sendo esse diferenciador. Então, tudo isso começou a me chamar a atenção, e aí eu passei a estudar mais, e aí fui direcionando os meus estudos, né? Na época eu estava na faculdade de administração, eu fui direcionando meus estudos para essa área, né? E tanto conectando a parte acadêmica quanto a parte profissional. Eu trabalhei por um bom tempo como analista de requisitos, ou engenheiro de requisitos, como alguns chamam, onde na prática eu trabalhava com UX, né? Só que eu não trabalhava, nessa época, eu não trabalhava desenvolvendo telas ou protótipos, eu trabalhava mais na parte de pesquisa, identificando a necessidade do usuário, necessidade do cliente, né? É importante sempre diferenciar cliente do usuário, são seres completamente diferentes, né? Às vezes, é muito raro acontecer, mas às vezes acontece do cliente e o usuário ser a mesma pessoa, mas isso é muito raro. Geralmente são pessoas diferentes, com objetivos diferentes. Então, fui na área de requisitos, através da área de requisitos, eu fui adentrando cada vez mais, e mais recentemente eu voltei um pouco mais para a área de design. Então, fiquei sempre ali nessa parte de identificar as necessidades das pessoas e tentar produzir alguma coisa para elas, mudando um pouco de chapéu, né, de acordo com a empresa que eu estava e de acordo com o projeto, mas sempre fiquei nessa parte de criação de produtos, né, que enfim, que tinham essa ótica de fazer o apelo de gerar uma boa experiência de uso. E, Samira, como é que a gente chama o profissional de UX? É analista de UX? Já pensou chegar pro crush assim, você trabalha com o quê? Não, eu sou analista de UX. Pô, era moral, né? Eu acho que vai de cada empresa, né? Tem empresa que chama UX Design, né? Ou pode ser tem analista de UX também. Eu acho que vai depender de cada empresa. Tipo desenvolvedor, programador, né? Tudo a mesma coisa, são sinônimos. E que dica você daria, Samira, para os alunos, estudantes aí de ciência da computação, engenharia de software, dos diversos cursos aí da área de computação, que querem começar a trabalhar, têm interesse de entrar na área de UX, de experiência do usuário? Que dicas você daria? Faz esse curso, estuda isso, lê esse livro. Primeiro, estudar a área, né, para saber se realmente é aquilo que gosta, né? Fazer uma leitura mesmo aleatória aí na internet, buscar blogs ou livros, né? Tem alguns livros que são bem interessantes. Design de interação, da Prince, ele é bem conhecido. Tem o Não Me Faça Pensar, do Klug, a Boldface, do Cooper, né? Guia para Projetar UX, também, que é um outro livro bastante conhecido. E tentar acompanhar no YouTube, né, canais que falam sobre isso, né? Tem o X Design, e vários canais que são bem conhecidos que falam sobre essa questão de UX, para até entender a vivência dessas pessoas que falam, né, sobre o tema. E é isso, pesquisar e fazer cursos também. Tem cursos online, né, bem conceituados, da Udemy, da Alura, né, que falam sobre essa questão de UX também. Acho que tem uma gama aí de opções para as pessoas se capacitarem nessa área. E Berg, suas dicas matadoras para quem quer entrar na área. Bom, a Samira deu um monte de spoiler bom aí, né? Então, vou tentar complementar.
assim, é interessante você fazer um equilíbrio entre vários tipos de fontes, né? E tentar puxar sempre daquele tipo de mídia que mais te agrada, aquele método que mais te agrada, por exemplo. Tem gente que já não gosta, não tem tempo de ler muito, mas pode ficar escutando podcast ou assistindo no YouTube, alguma coisa do tipo. Eu diria o seguinte, vá nos que você se sente mais produtivo. De livro, eu gosto dos clássicos, assim, porque eles trabalham muito a essência, né? Eu gosto do Não Me Faça Pensar, que você até citou. O Não Me Faça Pensar, do Steve Krug, ele está numa edição já bem... Eu li, era a segunda edição, mas deve estar, não sei, na terceira ou quarta, não tô acompanhando mais. Mas o bom dele é que é um livro que você... É uma coisa que até no livro diz, né? Você consegue ler ele numa viagem de avião, né? Numa sentada no avião você consegue ler o livro, ele é bem simples, né? Então, seria um livro bem introdutório, digamos assim. Eu gosto muito também do livro do Design Thinking do Tim Brown, que ele coloca o Design Thinking de uma maneira que você entende bem, assim, traz muitos exemplos, e apesar de não ser exatamente UX, né? São coisas diferentes, o que você puxa dali te ajuda muito em UX. Design Thinking, você pode usar ele desde política a resolver um problema econômico, né? Ele é para problemas ambíguos, complexos e mal definidos. E também você pode utilizar para desenvolvimento de produtos. E aí os conceitos de UX se adequam a ele. Então, recomendo. Eu acho que o título original em inglês é Change by Design. Em português, acho que é só Design Thinking, tem uma capinha colorida, uma coisa assim. Eu tenho aqui. Pronto, isso. Eu colocaria ele. Eu gosto muito também do Emotional Design, do Don Norman, né, que é foi a pessoa que a Samira citou no começo, né? Então, ele coloca as sensações, os sentimentos humanos de uma maneira científica bastante interessante. Ele tem outro livro também, que é um clássico, que é The Design of Everyday Things, né? O design das... Bom, e como última dica, eu colocaria o Lean UX, que é um livro mais sobre metodologia. Então, principalmente o pessoal que já está inserido nesse ambiente de desenvolvimento ágil, é um livro muito bom porque ele ajuda você a conectar as práticas de UX dentro de um contexto de desenvolvimento Scrum, Kanban, etc, etc. Então, é muito legal você ter essa visão, né? Então, seria o último livro a sugerir para você ter uma ideia da visão geral dos métodos que você pode aplicar no seu dia a dia. Bom, acho que isso aí dá para você começar. Então, falei de livros, né? E tem também canais do YouTube, né? Que você pode ver. Eu diria que tem aqui no Brasil, em português, tem dois bem legais, que são o UX Now e o UX Lab, né? Vão ter os links aí, né? Zé Maria falou, pode colocar os links aí na descrição do vídeo. E eu diria que basicamente isso. Tem também os cursos, né? Tem cursos no Coursera, tem cursos aqui, como a própria Samira falou, que você pode acessar do Udemy, de outros aí, de Alura e tudo mais. E eu não tiraria também a importância do networking, de você entrar em associações, da sua cidade. Por exemplo, aqui em Fortaleza, que é onde a gente está, tem o XDA, o IXJ, né, dependendo de como você queira chamar, onde o pessoal, vez por outra, se reúne para trocar ideias sobre o mercado. Tem um grupo no WhatsApp, né? O pessoal pode entrar para trocar dicas e tudo mais. Né? Eu diria que seria basicamente isso para começar. E, claro, muitos blogs, a própria Camila falou, tem o Design Collective, né, que é o UX Design.cc, se não me engano. Tem tanto em português quanto em inglês. Ele é de brasileiros, né? Então, eu também sugeriria dar uma olhada lá. Acho que seria isso, por enquanto, que me vem à memória. Bom, tá, já é um bom começo, né? E a pergunta que não quer calar, Samira, quanto ganha um profissional de UX? O professor acha melhor você perguntar isso aí para o Berg. A Samira não quer revelar o salário dela. Berg, quanto ganha um profissional de UX? Olha, essa pergunta é muito pertinente e interessante, porque eu imagino que quem está assistindo deve estar louco para saber. Eu não vou falar valores aqui, porque, como até já foi ventilado aí no começo, né, o próprio título depende muito da empresa, né? Eu diria o seguinte, depende de da importância dessa disciplina para a empresa que você está.
Muitas vezes ela pode não ser chamada de UX. Eu, por exemplo, como falei, eu passei vários anos praticando UX com o título de analista de requisitos. Então, se você colocar analista de requisitos dentro do guarda-chuva de UX, né? Claro, vai depender um pouco, né? Porque às vezes você é analista de requisitos mais voltado a transformar uma legislação, por exemplo, no ambiente público, numa legislação em requisito de um sistema de software que você meio que desconsidera o usuário. Então, aí você já não está entrando no guarda-chuva de UX. O que é que eu posso dizer? Os profissionais de UX mesmo, com o título de UX, estão crescendo em importância nas empresas ao longo dos anos, né? Lá fora, profissional de UX e profissional de desenvolvimento já ganha a mesma coisa, dependendo do local ganha até mais, né? Já é visto como desenvolvedor tão importante quanto um bom profissional de UX, né? Você já tem essas áreas bem equiparadas, nos Estados Unidos, na Europa também e tudo mais. Aqui no Brasil ainda está, como sempre, né, a gente reage um pouco mais tarde. E dentro do Brasil, dependendo das regiões, por exemplo, São Paulo, isso está mais equiparado. Aqui no Nordeste já tem ainda tem um pouco de defasagem, né? Eu diria o seguinte, aqui ainda está defasado, eu diria, no Nordeste. Porém, nesses centros que eu falei, São Paulo, Florianópolis, eu já fiquei sabendo de algumas pessoas que estão ganhando, assim, relativamente bem, dependendo da senioridade. Por favor, quem está começando agora, não espere ganhar uma pessoa que já está há 6 anos no mercado, óbvio. Então, assim, você tem que passar por um processo. É interessante lembrar que UX, muitas empresas, o time, os gerentes, os donos ainda tem que ser educados ainda. Então, muitas vezes o título não ajuda, se a pessoa não sabe o que a pessoa faz, como é que eu vou pagar essa pessoa bem? Então, você tem que se comunicar através dos resultados. Então, é uma coisa assim, imagine que é uma disciplina que está ainda ganhando seu espaço e, por conta disso, você não vai ter os melhores salários ainda. Lá fora, onde isso já está, essa curva já meio que foi vencida, mais ou menos, né? Mais do que aqui, você já tem a equiparação, já tem um reconhecimento, né? Então, aquelas pessoas que entraram nessa área no final dos anos 90, hoje já são gerentes, diretores, já tem, né? Dependendo da idade da pessoa, tem gente se aposentando. Então, você já tem uma linha de maturidade maior. Aqui no Brasil, tá um pouco mais atrás, né? Então, eu colocaria o seguinte, imagine os profissionais aqui no Brasil, tem uma pesquisa, se eu não me engano, foi feito pelo pessoal, vamos botar o link aqui embaixo, sim. Foi feito pelo pessoal de São Paulo, eu esqueci não é o XDA, não, esqueci o nome da associação, mas vai estar o link aqui na pesquisa que fala dos níveis de salários do pessoal de UX. Então, a gente vai colocar o link aqui, então você pode ter noção de números, né? Noção de números. Eu acho que o importante é que o salário está equiparado com o salário de um bom desenvolvedor, né? Um bom UX. Lá fora. Está equiparado com um bom desenvolvedor, pelo menos nos grandes centros, né? Nos grandes centros, eu diria o seguinte, lá fora, nos Estados Unidos, inclusive, isso é uma realidade mais no Vale do Silício. Quando você vai para... eu estou falando lá fora mais como um espelho de um dia onde a gente pode chegar, né? Aqui no Brasil. Então, assim, você tem ali centros como Nova York, outras áreas, ainda tem uma defasagemzinha, mas quando você chega no Vale do Silício, já é bem equiparado, né? Você já não tem diferença praticamente de salário. Vai depender do profissional, o quão esse profissional é sênior na área dele e o quão esse é sênior na área dele. Aqui no Brasil está começando a subir já, está começando a subir. Nivelar. Está começando a nivelar. Talvez em 5, 10 anos, não sei, vai ficar a mesma coisa. Aí já é especulação. Tem um preconceito que, em geral, é comum dizer, não, vai para UX o cara que não sabe programar. O cara fez computação, não sabe programar, não gosta de programar, vai para UX. Preconceito de programador, né? Como é que vocês lidam com isso? Samira, teve esse preconceito na carreira? Eu acho que não passei por isso, não. Sempre fui para áreas, não era desenvolvimento, né? Desde o início. Então, eu sempre me dei bem com os desenvolvedores. Eu acho que não tem... Acho que hoje em dia está bem democrático isso. Cada um segue a linha que se identifica mais. E aí, dessa forma, vai fazer um serviço melhor, né? Naquela área que escolheu, né? Porque gosta de fazer aquilo. Então, acho que está bem tranquilo essa questão. Não tem muito isso, não.
E até acho que estão até entendendo agora a importância, né, da UX. Estão até apoiando. Né? Carlos passou por alguma situação. Assim, é interessante esse tema, porque, na verdade, o que acontece é que a área de TI, né, ela é uma área gigante, né? Então, dentro da área de TI, você já via as pessoas trocando meio que farpas, né? Principalmente o pessoal mais de codificação, né, desenvolvimento, que meio que colocava assim, não, aqui é onde mora a computação mesmo, né? Ciência e computação é isso aqui, o resto é meio digamos assim, só que fica orbitando ao redor do código. Então, essa visão, na verdade, gera meio que preconceito com qualquer outra área, não só UX, né? Que tivesse no mesmo ambiente de trabalho, né? Então, eu já vi isso acontecer como a Samira colocou, né? O pessoal também de teste, o pessoal de requisitos também. Tudo que não fosse codificação sofria um certo, digamos assim, preconceito. Tem a questão do número também, né? Então, geralmente, você tem um profissional de UX para cada 15 desenvolvedores, né? Normal. Então, meio que você é visto como aquela pessoa nova que está chegando de uma área que você não entende. E depende também dos artefatos que essa pessoa produz. A pessoa produz muita coisa que não é vista, relatórios, pesquisa, etc. E, de repente, o que é visto dessa pessoa? Um protótipo. Então, assim, a pessoa meio que... Se ela não souber comunicar o que ela faz, ela vai ser meio que condenada a ser avaliada por aqueles rabiscos ou telas que ela está produzindo como parte final de um processo, né? Onde você tem ali talvez 50% a 60% do seu trabalho de pesquisa, os outros 50% você está produzindo um artefato visível, as pessoas vão te avaliar por aquilo que é produzido, né? Então, eu já passei por várias situações onde, assim, até hoje, dependendo do projeto, você tem que explicar bastante o que se faz, né? Então, no passado, eu levava na esportiva, eu sempre tentei interagir bem com os meus companheiros que não entendiam. Aí, às vezes, com alguma pessoa, você já, digamos assim, já começa a ter um pouco de fato, tem que explicar um pouco mais, mas o UX ainda tem que buscar seu espaço dos times, né? Ainda aqui no Brasil, ainda existe muito ainda uma relação, assim, muito, tipo, sei lá, 10, 12 desenvolvedores, eu não sei esse número. Eu já vi, né, talvez até mais, para cada profissional de UX. E o próprio profissional de UX e o designer típico, né, o designer mais tradicional, né, existe essa confusão. Por exemplo, você pode ser um profissional de UX e não saber fazer um círculo com um copo. Assim, não ter habilidade gráfica nenhuma. Você não precisa ter habilidade de design, você não é o designer, mas você pode ser um profissional de UX. Por exemplo, um UX Researcher, né, um pesquisador de UX. Ele é uma pessoa que tem que ser um pesquisador. Ele tem que entender de pesquisa quantitativa, qualitativa, estatística. Ele tem que entender de fazer uma boa entrevista, tabular dados, fazer diagrama de afinidade. São técnicas da área dele de pesquisa. Ele é um profissional de UX. Você também tem um designer que também pode ser colocado como profissional de UX, que aí a pessoa vai ser, digamos assim, design interação, ele vai pensar na questão da usabilidade, estética, vai pegar aquela informação que vem sobre quem é o usuário e transformar aquilo numa solução. Eventualmente, ele vai até entregar a interface pronta para codificação, né? Então, vai depender muito da empresa. Então, todos esses profissionais podem sofrer algum tipo de preconceito, digamos assim, por outros profissionais que já estão na empresa, em maior número, de repente os que estão em codificação, né? E aí ele vai ter que saber lidar com isso, né? Porque é uma área nova. De todas essas áreas, é a área mais recente, né? É o caçula, digamos assim. Então tem que saber lidar com essa situação. Então tem que ser alguém que saiba, que seja, digamos assim, muito perseverante, né? Eu tenho acompanhado vários amigos e eu tenho sempre tentado passar um pouco da minha experiência. Olha, isso que está passando eu já passei também, eu levei pancada desse jeito. Então, ainda hoje tem alguns amigos que ficam brincando, mas a gente leva na esportiva. Só para ter uma ideia desses números aqui, em geral nos projetos que eu coordeno, eu gosto de coordenar projetos com 10 pessoas. Em geral, são 6 devs, 3 testers e 1 UX. Né? Pronto. Então, é bem por aí mesmo. É bem por aí mesmo. Mas, assim, casos engraçados ou absurdos, assim, estranhos. Assim, tem história, assim, do dia a dia, né? De você... Algumas, inclusive,
não são engraçadas, são histórias, por exemplo, eu posso contar uma história que é associada a especificamente usabilidade, na verdade, são histórias, digamos, tem todo tipo, né? História engraçada, história triste, né? Vou começar com uma que é bem, infelizmente é triste, que é do avião da TAM, né? Aquele que sofreu um acidente. E, se eu não me engano, várias pesquisas, laudos foram feitos depois, colocaram a culpa numa manivela, que eu esqueci o nome, não sei se é o manche, enfim. Você puxava as duas ao mesmo tempo, que cada manivela gerenciava uma turbina, se ela jogava a pressão do ar para trás ou para frente, né? Parece que ocorreu que uma ficou ligeiramente desalinhada com a outra e o piloto não percebeu esse desalinhamento, né? E isso causou aquele acidente terrível, né? Então, você tem aí um problema tanto de usabilidade quanto de segurança, né? Você, por exemplo, ele poderia avisar quando estava fora, ele jogou para o usuário, no caso o piloto, a responsabilidade de perceber quando ele estivesse um pouquinho desalinhado, né? Afinal, você botar um motor para frente e um motor para trás não é uma coisa muito usual. Eu não entendo de aviação, mas eu imagino que não seja a coisa mais usual do mundo. Então, foi uma falha de projeto, é corrigido isso aí, e está diretamente ligada à usabilidade. Se você for olhar, assim, se você começar a direcionar a sua visão para esse assunto, você vai ver que no dia a dia existem toda hora você apanhando de produtos ruins, né, que são difíceis de usar. Quantos e quantos acidentes não foram causados por produtos mal projetados, né? Produtos que quando você vai ver, poxa, isso aqui foi uma coisa que poderia ter sido pensada, né, se eles tivessem um pouco mais de atenção para esse aspecto. Então, tem esses problemas. Tem uma história que, aí vamos baixar a parte um pouco mais cômica, digamos assim, né? Uma história que foi um cliente, não posso revelar, claro, o nome, mas que o usuário desse cliente era da área jurídica, desembargador, uma pessoa no alto nível aí. E ele tinha que executar uma ação. E todo mês dava problema, era difícil. Era uma coisa que ele tentava, e como a quantidade de informação que ele tinha que processar era muito, ele perdia muito tempo. Ele tinha feito uma requisição para que fosse mudada essa quantidade assim, essa forma de gerenciar os dados. Eu estou colocando aqui bem genérico para não apontar, assim, não identificar o cliente. E o que aconteceu foi que essa feature não saía, e aí o desembargador, o que ele fez? Emitiu uma ordem que, se não fosse feita até a hora tal, o funcionário lá ia ser preso. Então, deu uma comentada. Exatamente. Aí o pessoal lá, assim, hoje o pessoal leva um pouco na esportiva, mas na época lá parece que rolou uma tensão grande, porque era todo mundo tentando resolver o problema. Era um problema totalmente de usabilidade, né? Assim, tinha a ver com o desempenho do usuário, não o desempenho da solução, né? Era muito ruim de gerenciar essa quantidade de dados, e até eles conseguirem aprontar, né, a funcionalidade, foi um Deus nos acuda lá. Mas é aquela coisa, nem todo mundo, pessoas comuns, têm o poder de mandar aprender os projetistas das aplicações dos produtos digitais ou não, né? Aqui a gente tem um caso clássico que a gente estava num projeto de acessibilidade e aí a gente construiu algumas rampas, né? Então pedimos para construir algumas rampas por questão de acessibilidade, e aí uma rampa foi construída, a rampa dava com uma porta de vidro. Aí eu não sei como é que o cadeirante tinha que ser ninja, vinha na rampa e saltar e passar do lado da porta de vidro, né? Esses casos no dia a dia estão cheios aí, né? É só andar pela cidade. Exato. Acessibilidade, inclusive, é um tema que impacta muito a experiência do usuário. Se você for ver, o pessoal confunde muito acessibilidade com pessoas com alguma deficiência física, mas não, às vezes a acessibilidade é simplesmente você ter uma letra muito pequena, que, por exemplo, eu tenho aqui, tiro o óculos, eu não consigo enxergar uma letra muito pequena. Então, você até às vezes as pessoas costumam pensar que é um cadeirante, ou então alguém, mas quando você vai ver, é uma margem grande da população, né? Você tem aí pessoas daltônicas, você tem pessoas que estão com o braço engessado, estão precisando fazer alguma coisa, estão com a mobilidade reduzida. Então, acessibilidade é um tema que, se você for ver, ele está ali no dia a dia das pessoas, pega muita gente, né? Assim, muitas pessoas são incapacitadas de utilizar aquele produto ali. Aqui tem outro caso também interessante, que até não tem relacionado com o padrão de projeto, né? Que a gente fez um jardim, tinha que fazer uma passagem de um bloco para o outro,
e aí fizemos uma calçada. E aí ninguém usa calçada, né? Porque todo mundo passa pelo meio da grama. Mas passa pelo meio da grama porque a calçada está no lugar errado. Exato. Tem um padrão de projeto que diz não construa calçada logo, né? Espere as pessoas caminharem, aí no caminho que elas fizerem, que ficarem no chão, aí você faz a calçada, né? Exato. Tem até uma foto bem famosa, né? Com essa imagem, uma foto bem famosa que representa a UX, né? Que é uma pessoa fez uma calçada toda bonitinha e aí os usuários passam por um atalho no meio da grama. Esse caso é clássico, eu vi aqui de frente pro bloco que eu trabalho aqui. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do canal Antena Dev. Muito obrigado, Samira. Muito obrigado, Berg. Muito obrigado a você que teve a paciência de assistir o nosso episódio até agora. Clica no sininho, segue a gente, chama os amigos, chama os crush, compartilha, dá like, clica no sininho, ajuda a gente a divulgar o vídeo. Valeu, galera. Até o próximo episódio do canal Antena Dev.